Deus, eterno Pai, em Tua presença estamos esta noite. Queremos agradecer esta oportunidade de poder estar mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. Neste momento de oração, nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, e que possamos neste momento, Senhor, de oração, estar mais perto da Tua presença. Te pedimos, Pai, que esta noite o Senhor venha tocar nos corações daqueles que vão ouvir e ver esta mensagem, essa transmissão, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha derramar a Tua graça, que o Senhor venha esta noite fazer maravilhas e prodígios. Pai, que o Senhor venha repreender o devorador, que o Senhor venha repreender toda a força diabólica que possa querer atrapalhar a Tua mensagem chegar ao mais vil pecador, aquele que está precisando de ouvir a Tua palavra, de saber lidar com o que está passando, Senhor, com este tema tão maravilhoso que é a batalha espiritual. Quebra os aguilhões, amarra todo o mal, transforma vidas pelo poder do Teu santo nome. Nós oramos porque sabemos que a oração, ela tem muito efeito, Senhor. Que esta noite toda a potestade do mal, toda a hóstia maligna venha cair por terra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta noite vidas venham se converter, vidas venham ser tocadas pela Tua palavra. Usa como instrumento esta noite para a Tua glória, no nome de Jesus. É assim que nós oramos e que já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa página do Facebook, também no YouTube, né? Graças a Deus, hoje quarta-feira, dia 12 de março, bem pertinho de eu completar ano, hein? Tá bem pertinho de eu ficar mais um pouco maduro, né? Deus é bom, tá pertinho, e eu agradeço a Deus esta oportunidade de poder estar aqui esta noite e falar do Teu santo e glorioso amor. Queridos, temos uma mensagem da parte de Deus esta noite para você que está nos acompanhando sobre batalha espiritual. Como é difícil lidar com situações que às vezes não sabemos de onde está vindo e quem está nos atacando. Talvez você esteja passando por momentos, neste momento, que você não sabe como guerrear. As coisas não estão como você queria que estivesse. As coisas às vezes não estão funcionando. E você precisa de ouvir e ser tocado por um grande milagre. E esta noite nós vamos falar deste tema maravilhoso, batalha espiritual. Não é brincadeira que nós estamos vivendo hoje. Nossa luta não é contra a carne e sangue, em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele também é nosso inimigo. Em Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela é sagaz, astuto e enganadora. O que alguém ganha enganando o outro? Isso é o egoísmo. Se preocupar com os seus próprios interesses. Minha luta não é contra a minha esposa, meu marido, meu filho, meu vizinho.
contra meu pai, contra minha mãe, contra meu patrão. Não, a minha luta ela é espiritual, contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, assim como a serpente foi usada pelo diabo. Aquele que não tem revelação do amor de Deus, também é Deus que criou o homem, criou a mulher, criou a serpente e a fez sagaz e enganadora. Eu te pergunto, tu nunca enganaste ninguém? Pois é, Deus também colocou astúcias em nós. Portanto, estamos sujeitos a influenciar ou ser influenciado pelo nosso adversário. Assim como a serpente, precisamos nos arrepender constantemente, pois é tão fácil nos acharmos melhor do que os outros, não é verdade? Mateus 7,3 está aqui: porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu? É fácil apontar, difícil é reconhecer o próprio pecado. A nossa luta é constante. Não é essa, pois o inimigo andar na nossa volta, é essa imitação que ele faz conosco. Ele não cessa, pois o inimigo anda ao derredor para que possa nos tragar. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que eu fiz para ser provado? Eu te pergunto. O que Adão e Eva fizeram para serem provados? Deus nos fez semelhantes a Ele. Nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Comer da árvore da vida é buscar a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é a morte. Qual é a minha escolha? Qual é a tua escolha? Quem está me ensinando a viver? De quem eu dependo? A quem eu busco quando eu estou desesperado? A quem eu busco quando eu estou com dúvida? O nosso adversário estragou a primeira família, mas ele não fez isso sem consentimento de Adão e Eva. Então, o canal é eu e você. Você que escolhe ser enganado ou não. Mas eu tenho uma notícia boa para mim e para você. Somos guerreiros de Deus. Em 1 Crônicas 12:22, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. O exército de Deus não é um exército de um homem só. Davi tinha um coração em Deus e Deus, através da fé de Davi, do coração que Davi tinha em buscar ao Senhor, formou um grande exército. Onde está o teu coração? Está o teu tesouro. A Bíblia fala sobre isso. Está em Deus ou está em outras pessoas? Consegue ver Deus através da tua vida formando outros guerreiros? Temos armas para guerrear. Você sabia disso? Em Efésios 6:11, do 13 ao 17, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes, constante às ciladas do diabo. Olha, constante ou contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vestir a verdade como um sutirião. A palavra é minha cinta. A justiça é um colete que é a justiça de Deus, não o que eu acho que é justo. A fé
é meu escudo, minha proteção contra os ataques do inimigo. A salvação é o meu capacete. Me arrependi de uma vida sem Deus. Fui transformado em uma nova pessoa. Nenhuma acusação pode penetrar em minha mente. A palavra de Deus é a minha arma. Ela é a espada. É uma arma de ataque. Com ela vai o ataque ao inimigo. E aí você pode ter certeza que a vitória é certa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ainda no mesmo livro, no capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Você que está passando lutas, batalhas espirituais, você pode estar perguntando: o que devo fazer? Muito fácil, é você usar a palavra. Vou deixar alguns versículos para você meditar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando a quem? Para devorar. Em Efésios 6,13 está as armaduras de Deus. Romanos 12, do 1 ao 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Uns versículos para você guerrear contra as potestades do mal, contra as batalhas espirituais. Mateus 16:29, Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Em João 14:12-15, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Salmos 27:14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. As armaduras de Deus, meus amados, elas são espiritualmente falando. Sabemos que a armadura de Deus representa para um cristão, pois o Espírito já nos revelou através do apóstolo Paulo um fator importantíssimo de entender que esta armadura de Deus não é humana e deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte de fora, pois a palavra nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Também é importante entendermos que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos obedecendo ao Senhor, vestindo-nos e revestindo-nos da sua armadura. Precisamos dessa cobertura de toda a armadura de Deus, assim como um soldado romano da época do apóstolo Paulo precisava armar-se para a batalha. Nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberta. Essa armadura era um conjunto de armas metálicas pesadas que protegia o corpo dos guerreiros. E o que significa o cinturão da verdade? Cinturão da verdade é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram as armas ou ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras da vida. Na luta contra as trevas, se não estamos cingindo com a verdade, nos falta uma parte para essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficaremos estéreis, infrutíferos
para o nosso Senhor, segundo está em João capítulo 15, versículo número 8. A couraça da justiça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas do soldado, onde ficam os órgãos vitais. O homem que nasce de novo, ele foi justificado em Cristo, Romanos 8:30. Esta consciência que ele é justo diante do Altíssimo pela obra de Cristo, torna-se a couraça da justiça. Os calçados da preparação do Evangelho da paz, calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem as boas novas da paz com Deus. O Evangelho da paz, meu querido, é um Evangelho da graça e aquele ensino que há salvação. Ela é adquirida por meio da fé, sem as nossas boas obras, ou seja, o sacrifício de Cristo é tão perfeito que ele nos salva sem depender das nossas boas obras, e as nossas boas obras que faremos após termos sido salvos serão para os galardões. Em Efésios 2, 8, 9, 1 Coríntios 3, 13, fala isso. Este Evangelho é de paz, porque na medida em que compreendemos, já fomos salvos. Vem a paz ao nosso coração. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Você concorda comigo? Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz representa o ir de Jesus. E a pergunta é: você está evangelizando? Você está evangelizando no seu bairro, no seu trabalho, na faculdade, na escola, aonde você passa? Você está dando bom testemunho? Você está falando do amor de Jesus? Mas não só isso, quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho da graça. E aonde é que eu consigo desse preparamento? Lendo a palavra, participando dos cultos, dos ensinamentos, não ser um desengrejado que só vai num domingo, às vezes perdido. Não, você tem que estar se alimentando tanto na sua casa lendo a Bíblia, como também esteja se alimentando na igreja, ouvindo a mensagem que sai do altar de Deus para a tua vida. Temos que ter essa convicção, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade de vida. O escudo da fé. A fé revela nossa limitação e incapacidade, por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dados inflamados do maligno. Justificai-vos, Romanos 5:1. Agrada a Deus, Hebreus 11:6. O justo vive por ela, Hebreus 10:38. Se expressa em obras, o fruto revela a árvore. Vale lembrar que numa batalha em campo aberto, o soldado fica mais protegido dos dardos inflamados lançados pelo inimigo quando se juntam, fazendo seus vários escudos. Parece um só quando estamos juntos. Você tem andado em união com teu irmão? Ou você não conhece nem o nome, não sabe nem o nome do teu irmão que senta à sua direita e à sua esquerda no momento de confraternização, de adoração na casa do Senhor. Juntos somos mais fortes. Nossa fé aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. E existem dois tipos de fé que as Escrituras Sagradas nos apresentam: a fé natural, que todo homem possui, ou seja, a fé que vem junto com o corpo, a vida, dado a Adão e aos seus descendentes. Desse tipo de fé, que Tiago diz que ela depende das obras para ser viva. Existe o outro tipo de fé, que vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17. É esse tipo de fé que tem o escudo na qual podemos apagar os dados inflamados do maligno. Esse tipo de fé não depende das obras para ser vivas, pois já carrega em si própria a vida do Altíssimo. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça,
Na cabeça está o cérebro, outras partes vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, ou seja, pensamentos. O capacete da salvação protege nossa mente. Como é que está a sua mente? A sua mente está ouvindo mentira do diabo? A sua mente está sendo influenciada pelo mundo? Então, o capacete da salvação é a certeza de que forma os salvos em Cristo. Ele nos salvou por meio da fé, sem as nossas boas obras, apenas pelo fato de nós crermos e confessarmos. Ele colocou em nós um novo espírito. Estamos salvos e as nossas boas obras que não faremos serão para os galardões. Esta convicção aqui é o capacete da salvação que está em Efésios 2, 8 e 9. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, ela não é um amuleto para você. A Bíblia, ela não foi escrita para você deixar na sua casa e você ir para a igreja sem a Bíblia, porque tem um de telefone, um smartphone, tem um data show, tem a multimídia. Não! A Bíblia, ela é a identidade do cristão. Aonde você for. Você tem lido a Bíblia constantemente? Quanto tempo você tem investido em conhecimento da leitura da palavra de Deus? Ou você é só mais um leitor da Bíblia? Porque quando você tem um encontro com a palavra, ela transforma você. Quando você tem um encontro com a palavra, você sente desejo de anunciar esta palavra para outras pessoas. Aí vem o evangelismo. Aí vem a preparação do evangelho. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Deve abundar em nós, ser bem manejada. A Bíblia, ela precisa ser bem manuseada. Você precisa manusear bem esta palavra. Porque você pode ser confrontado com algum dogma humano. E se você não tiver o conhecimento da palavra, você é pego. O soldado não pode ir para uma guerra de qualquer jeito. Temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, que nem está em Timóteo 2, em 2 Timóteo 4, 2. Quanto aos mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque que temos esta orientação do Espírito de Deus. Para quê? Nós fique bem claro, a armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizantes do Evangelho. Deus não chamou você para estar sentado em um banco de uma igreja, dando glória a Deus e tendo prosperidade só não, meu querido. Deus chamou você para ser soldado, discípulo, para guerrear, para anunciar as boas novas. Está no tempo de sair da zona de conforto e ver que pessoas precisam de ouvir a palavra que está dentro de você. A partir do momento que você entender que você é um soldado, um discípulo, foi chamado para não ser mais simpatizante do Evangelho, mas ser um pregador, um anunciante de boas novas, as coisas começam a mudar. Para quê? Ler a Bíblia, para ficarmos livres desse lado do inimigo. Esse lado é uma armadilha, é astúcia, esperteza, é o engano. Enganar é levar ao erro através da ilusão, disfarce e etc. Satanás não tem poder sobre nós, o Espírito de Deus, por isso, tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre nós se nos sujeitarmos a Ele. A escolha será sempre nossa. É você que escolhe, não é eu. E como podemos nos vestir dessa armadura disponível a nós todos? O apóstolo nos responde:
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As palavras que saltam aí são oração, súplica em todo o tempo, no Espírito, vigiando toda perseverança por todos os santos. Aqui aprendemos muita coisa. Temos que orar. 1 Timóteo 2, de 1 ao 4. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mas não orar de qualquer jeito. Uma oração nascida e guiada pelo Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza e conhece a mente do Pai, e assim pode interceder adequadamente pelos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós terminamos essa reflexão, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Estaremos de volta assim no final de semana, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir, com mais ensinamentos sobre batalhas espirituais. Essa é só mesmo uma transmissão das primeiras, que vai ter muitas falando sobre batalhas espirituais. Se você tem vivido batalhas espirituais, você agora chegou o tempo de se revestir da armadura de Deus e se preparar para guerrear contra esse lado do nosso adversário. Tchau, gente, fica com Deus, até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.